Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui hoje para fazer a correção de algumas atividades que foram propostas no nosso sexto roteiro na semana anterior. Eu vou corrigir com vocês na aula de hoje algumas questões do livro de atividades a partir da página 62, envolvendo monômios e polinômios, certo? Então, se você não está com o livro de atividades aberto, abra na página 62 para que você possa acompanhar a correção. Então, vamos lá. A questão número 1 nos disse assim: assinale com X as expressões que representam um monômio. Então, vamos lembrar o que é um monômio. Um monômio é uma sentença matemática que tem apenas um termo. E essa sentença, ela pode ser representada por um produto de números e letras ou apenas de letras. Então, veja só, o item A não é um monômio porque tem dois termos. O item B é um monômio. O item C também é um monômio, o item D também, porque apresentam apenas um termo. O item E também é, o item F não, tem dois termos, é um binômio. Aqui também é um binômio. Alguém pode falar assim: ué, professora, mas ambos estão dividindo por 2, mas eu tenho uma soma, né? É como se fosse M sobre 2 mais N sobre 2, então não é monômio, é binômio. E aqui também, certo? No exercício número 2, ele pede o seguinte para nós: identifique os coeficientes, a parte literal e o grau de cada monômio a seguir. Isso aqui é muito fácil, né, gente? O coeficiente, ele é o número que acompanha, né, que está presente no seu monômio. Então, aqui é 5, aqui é 4,2, aqui é 8, aqui é menos 1. Quando não aparece o coeficiente é porque ele é 1 e aqui é menos 2/3, ok? A parte literal é todo esse conjunto de letrinhas que apareceu aqui, com todos os seus expoentes. Então, é só você copiar, né? Isso que está escrito aqui. Aqui é o a, x ao quadrado, y. E o grau? Como é que eu determino o grau do meu monômio? Para determinar o grau, eu vou somar os expoentes do monômio, os expoentes das letras, das variáveis. Então, veja aqui, ó, 5 e 5. 5 mais 5 é 10. Esse é o monômio de grau 10. Aqui só tem o expoente 3, então ele é um monômio do terceiro grau. Aqui eu tenho o expoente 1 no A e 7 no X, então é de grau 8, ou do oitavo grau. Aqui eu tenho ax ao quadrado, 1 mais 2 é 3. Da mesma forma aqui, 2 mais 1 é 3, então grau 3 também, ok? Então é só para lembrar que quando for identificar o grau, você vai observar o expoente. Bom, aqui nós temos que associar os monômios da primeira coluna com os da segunda, observando quem é semelhante. Gente, vamos lembrar, um monômio será semelhante ao outro quando tem exatamente a mesma parte literal. O que significa isso? Significa que eles devem ter as mesmas letras, com os mesmos expoentes. Então, veja só, aqui o item A, XY. Onde é que nós temos XY aqui no outro? Olha só aqui embaixo, menos 3XY, então o item A. Aqui é XAY, então eu vou procurar onde é que eu tenho XAY. Olha só, eu quero ressaltar com vocês que essa ordem das letras, ela não importa, né? Aqui eu tenho XAY, se eu tivesse AXY, é a mesma, eles são considerados semelhantes, porque a ordem dos fatores não importa. Só não seria semelhante se eles tivessem os expoentes diferentes, ok? XYB. Então, olha onde que eu tenho XYB. Olha aqui, XYB. AX ao quadrado. Vamos observar onde é que temos. Olha aqui, x ao quadrado A. Ué, tia, mas não é AX ao quadrado. Só mudou a ordem aqui dos fatores. Não tem problema. Eles são semelhantes, ok? XB. Onde é que eu tenho XB? Olha aqui o XB. X ao quadrado YB. Então, veja só, x ao quadrado YB. AXYB, né? Olha lá onde que eu tenho aqui o item
G, né? Olha aqui em cima. X, A, Y, B. Não estão na mesma ordem, mas não tem problema. X, Y ao quadrado, B ao quadrado. Então, olha só. X, Y ao quadrado. Vamos encontrar aqui. Ele está, o item H, olha aqui, x, y ao quadrado, b ao quadrado, está em outra ordem. Não tem problema, a ordem não será a mesma. Cada letrinha está com o mesmo expoente, olha, o b tem o mesmo expoente, o x e o y. Então, eles são semelhantes, ok? Certinho? Dá um pause aí para você fazer sua correção. Bom, eu vou seguir com vocês agora lá na atividade 7. A 5 e a 6 eu vou apresentar em um outro vídeo, tá? Depois deste. Vamos lá para a tarefa 7. Lá na tarefa 7, ele disse assim: considerando as medidas dos polígonos a seguir, escreva a expressão algébrica que representa a medida indicada em cada figura. Então, essa questão envolve a medida do perímetro, né, da composição. Então, essa figura azul é um quadrado de lado M. Essa figura amarela é um retângulo de lados N, né, ó, o comprimento N e altura M. E aqui nós temos um triângulo, olha, 2M a um lado, N e N o outro lado. Então, aqui no item A, como é que eu calculo, né? Ele pediu para me identificar quanto mede isso aqui. Então, é só olhar aqui em cima, ó. Esse lado é M. Então, aqui é M. E esse outro aqui, ó, é N. Então, eu venho aqui e anoto. Quanto mede esse segmento aqui? É M mais N, ok? Vejam só nesta outra composição aqui embaixo, olha. A composição B, ele quer saber quanto é que mede isso aqui. Eu tenho aqui o triângulo que foi apresentado lá em cima. Lá naquele triângulo, esse lado aqui mede 2M. Esse 2M. Então, quanto mede isso aqui tudo? 2M mais 2M, 4M, ok? Aqui no item C, vejam só. Né? Novamente, uma composição com os dois triângulos, só que agora ele pegou a medida do outro lado. Essa medida é N e essa também. Então, essa medida aqui, N mais N, 2Ns, ok? Agora, aqui no item D, olha que interessante como ele fez a minha composição, como ele nos apresentou esta composição. Então, veja, olha, eu tenho o lado maior do triângulo, que é 2M, né? 2M. E aqui eu tenho o lado maior do retângulo, que é N. Quanto mede esse pedacinho aqui? Esse pedacinho é esse pedaço todo menos esse pedaço aqui, ou seja, 2M menos N, certo? Olha só, nesta composição aqui do item E, esse lado todinho aqui do triângulo é o lado maior dele, mede 2M. Só você voltar lá na página anterior e fazer essa anotação. Essa medida aqui é o lado menor do retângulo, que é M. Olha, esse pedacinho aqui é esse pedaço menos esse, ou seja, 2M menos M, que vai resultar em M, ok? Aqui, nós temos esse lado que é M e esse outro que é N, então M mais N, ok? Então, isso aqui é só para vocês brincarem, né? Estarem observando as medidas, conseguir compreender principalmente essa situação onde você tem que retirar uma parte, ok? Bom, na nossa próxima aula, nós vamos continuar a correção das outras atividades que envolvem a soma de monômios e de polinômios, ok? Tchau, tchau e até a próxima!